Artigo 14º, escala de trabalho. A função pericial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas. Aliás, calma comigo aqui. Antes de ler o artigo 14. Professor, qual que é o argumento, professor, do perito criminal, do pessoal da Politec? Tá? Qual que é um dos argumentos da galera da Politec em ser classificado como força policial? O que vai diferenciar essa galera? Atenção, esse artigo é importante para os seus estudos e para a compreensão da carreira. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Para tudo que está fazendo, olho no olho. O que nessa carreira da Politec tem de diferença para as demais carreiras? É o risco, é o perigo. É as situações que levam a ter afinidade com as forças de segurança pública no Brasil. Olha só, o profissional da Politec. A função pericial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança. Parou? Marquem esse cara aqui, condições adversas de segurança. Ou seja, é uma categoria que está sujeita ao risco de vida, inclusive. Ok? Por isso tem toda essa proteção. O que mais, professor? Escalas de plantões e chamadas extraordinárias a qualquer dia e hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com a realização de perícias em todo o estado de Mato Grosso. O burocrata normal está trabalhando na repartição, ele tem que bater o ponto dele, colocar o dedão na máquina às 18 horas. Deu às 18 horas, ele bate o dedão e acabou. Aqui não, cara, ele pode ser convocado. Então, essas características aqui que vão diferenciar o perito técnico, a Politec, os profissionais da Politec. Outra coisa aqui, você chamar, escalas de plantão. Eu vi esse cara aqui, Tá? Segurança certificativa, né? Inclusive com realização de perícias em todo o estado de Mato Grosso, tá certo? Escalas de plantão, escalas de plantão é outra característica. Então, primeira característica da carreira, condições adversas de segurança. Cara, você tem que anotar no caderno. Condições adversas de segurança. 2, escalas de plantões, ok? Chamadas extraordinárias. Então, 1, condições adversas. 2, escalas de plantão. 3, chamadas extraordinárias, a qualquer dia, a qualquer hora, ok? E, finalmente, 4, realização de perícias em todo o estado de Mato Grosso. Então, são as características aqui especiais da carreira da Politec. Muito importante isso, né? Que, inclusive, isso aqui é de argumento para a galera aí ser incluído na força de segurança, na PEC da segurança pública, das forças policiais, que está em tramitação no Congresso Nacional. Espero eu que brevemente essa PEC esteja aprovada, né? Parágrafo 1º, vai falar do quê? De escala de plantão. Como escala de plantão, entende-se a jornada de trabalho que, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores com finalidade de manter o funcionamento das atividades que devem ser exercidas em caráter ininterrupto e de turno de 24 horas, incluindo sábados, domingos e dias santos e feriados. Então, aí, escala de plantão, principalmente para atender lá a parte criminal da polícia da Politec, né? As escalas de plantão serão elaboradas pelos órgãos de execução programática, segundo o parâmetro previsto em regulamento. A Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica fornecerá ao servidor, a cada 12 horas de efetivo plantão, uma refeição. Então, cada 12 horas, uma refeição. Para fins de controle, acompanhamento, avaliação e transparência, trimestralmente, a Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica deverá baixar portaria contendo a relação nominal dos servidores escalados para o plantão. Bacana, né? Então, finalizamos aqui mais um capítulo da lei. Está acabando, pessoal, está acabando. Agora, vamos aqui para o capítulo número
4, que é do sistema remuneratório. Bacana? Do sistema remuneratório, da remuneração do pessoal da Politec. Primeira coisa, gente, a remuneração não... a remuneração é vencimentos, é salários. Não tem vencimentos e não tem salários. O povo da Politec recebe subsídio, não vencimento, não salário. Cai na prova, vencimento, salário, cara. É pegadinha, quer pegar você. Então, a forma de remuneração do sujeito está aqui. Presta atenção. Subsídio. A gente vai falar um pouquinho sobre esse sujeito. Tá, vamos ler aqui. Artigo 15º. O sistema remuneratório dos profissionais da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica é estabelecido através do subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no artigo 3710 e 11º da Constituição Federal. Então, está aqui. Então, a primeira coisa, gente, o subsídio, o que ele é? O subsídio ele é pago em parcela única. Tá? O subsídio é criação de quem? O subsídio é criação da Constituição Federal. Tá? Então é o seguinte, atenção. O subsídio ele foi criado inicialmente para atender os membros de poder, ou seja, para deputados, para senadores, governadores, secretários, ministros de Estado. Então essa galera aí, tá? A remuneração deles era diversas verbas de salário, perdia o controle completamente. O Constituinte, tá certo? A Constituição de 88, lá no seu artigo 39, parágrafo 4, diz o seguinte, essa galera aí, eles vão passar a ter o seu sistema remuneratório regulado por subsídio, mais simples, ou seja, subsídio é parcela única, ok. Só que o Constituinte, a Constituição, lá no artigo 39, parágrafo 8º, disse o seguinte, nós vamos estender a regra do subsídio para aqueles cargos organizados em carreiras. Quantos cargos tem a Politec? 6. A Politec é uma carreira? Sim. Se é uma carreira, pode ter a remuneração do subsídio. Então está aí para vocês. E o Estado de Mato Grosso adota a política do subsídio aí, se não é de 100%, mas mais de 95% de todas as categorias do Estado percebem sobre o subsídio. Então, a política remuneratória do Estado de Mato Grosso é o subsídio. E aqui fala nesse artiguinho o seguinte, observado-se o disposto no artigo 37 da Constituição 10 e o 3711º. O que é o 3710? É a revisão geral anual, ou seja, é o RGA da categoria. Então, ele vai receber por subsídio, que é uma parcela única, e, além disso, ele tem direito à revisão geral anual da categoria. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, que esse cara aqui criou o subsídio, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Então, aqui, qual que é a data do Mato Grosso? Sempre no mês de maio. Desde 2005, 2006, salvo engano, é mês de maio, que é mês do RGA, dos servidores públicos estaduais, né? E o artigo, o inciso 11 do 37, ele fala do teto. Tá? Nós temos aqui o teto máximo da administração pública, não podendo exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e nós temos o subsídio, o subteto, que é dos estados, o subsídio mensal do governador do âmbito do Poder Executivo. Então, nós temos aqui, não pode receber mais que o governador, a galera da Politec, né? Parágrafo único. O subsídio que trata o caput desse artigo é aquele fixado nos anexos 2, 3, 4 e 5. Anotem aí que esses anexos já não estão valendo mais. Já tivemos várias outras aí, leis que alteraram, principalmente as leis do RGA. É incorporada todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação,
periculosidade e demais vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores. Artigo 16º da remuneração, último artigo da remuneração. O servidor de carreira nomeado em cargo em comissão ou designado em função de confiança perceberá o subsídio correspondente ao seu cargo, classe e nível em que se encontra posicionado, fazendo jus ao acréscimo de percentual definido no anexo 4 dessa lei. Ok. Eu sou perito oficial, criminal. Sou formado em administração, bacana. Administração pode, porque está lá no artigo 2º, inciso 1, né, que é uma das áreas do conhecimento permitido para ocupar o cargo de perito. Fiz o concurso, fui aprovado, bacaninha, estou lá. E eu fui nomeado para ser DG da Politec, o diretor-geral. Eu sou de carreira, sim. Então, eu recebo o meu subsídio da tabela. Tá? Eu recebo o meu subsídio, tá certo? E eu vou receber o que, gente? Ó, um acréscimo percentual. Ou seja, uma comissão. Tá? Definido pelo anexo. Eu vou receber isso aqui, entendeu? O que acontece, na minha modesta opinião? O artigo 16, caput e o parágrafo único não está valendo. Tá? Por quê? A Lei Complementar 266, tá? Ela regulamenta de forma exaustiva o comissionamento do Estado de Mato Grosso. Tá? Então, tem isso aqui. Então, vou receber o quê? Ó? O que acontece? O anexo 6º dessa lei aqui, ela foi revogado tacitamente, tá? Foi revogado tacitamente. Tem a revogação expressa e tem a revogação tácita. O que é a revogação expressa, né? O que é a revogação expressa? Aquela que fica revogado tal coisa. Isso aí é uma revogação expressa. Revogação tácita é aquela assim, revoga-se as disposições contrárias, não identificando quais são essas identificações, ok? Então, o que diz lá? Diz o seguinte, que você vai receber, tá certo, o seu subsídio, que você está posicionado, e mais um percentual. Só que o percentual não é desse anexo aqui, vai ser do anexo da Lei Complementar 266. 266, ok? Assim que funciona, né? Parágrafo único. O percentual que trata o caput desse artigo incidirá sobre o valor do subsídio do último nível e da última classe em seu cargo enquanto investido no cargo de comissão. Vocês vão anotar que o parágrafo único foi revogado tacitamente pela Lei Complementar 266, que a Lei Complementar 266 trata de todo o comissionamento de forma exaustiva do Poder Executivo Estadual, inclusive incluindo a galera da Politec. Bacana? Isso aqui é só para quem sabe, né? Para quem não sabe, não consegue entender isso aí, né? Fechou? Entendeu? Tá? Moral da história. O examinador que fizer uma questão sobre o artigo 16, tanto o caput quanto o parágrafo único, corre sério risco da questão em ser anulada, tá? Porque ela teve uma revogação tácita, né? Eu adoro quando cai isso, eu faço o recurso, cara, adoro fazer esse recurso. Último capítulo, capítulo 5, das disposições finais e transitórias, né? Das disposições finais e transitórias. O que são as disposições finais e transitórias, né? Isso aqui implementou o que? A carreira da Politec. Não tinha carreira antes. Tinha outras leis lá, que era uma colcha de retalhos, né? E o que acontece? E aí tem regras aí de transição, do cara sair de uma situação e ir para uma outra situação, e tem algumas outras situações gerais, né, que tratou a lei. Vamos lá. Primeiro, artigo 17. Os servidores da carreira dos profissionais da Politec, da Polícia da Politec, serão regulados pelo Estatuto dos Servidores Públicos e outras legislações pertinentes. Ou seja, está falando o seguinte, que o povo da Politec, tá, tem que cumprir a Lei Complementar 04 de 1990. Tá? Inclusive, tá, para quem quiser, eu tenho essa lei gravada no site. Eu sou professor dessa lei, fiz um estudo aí minucioso dessa lei, porque todas as leis, todos os estatutos assim estaduais, eles são meio seguem meio a sequência do federal, que é a Lei 8.112, né?
Então, quando preparei a lei da Politec, a lei 04, eu fui comparando os dispositivos. Eu faço todo esse resumo na aula que eu tenho da LC 0490. Continuando. Artiguinho 18. O servidor da carreira dos profissionais da Politec terá direito à carteira funcional. Benefício da identificação a ser fornecida quando do ingresso da carreira. Então, está aí, ingressou na carreira, ele vai ter a carteira funcional da Politec, né? Bacana, 10, né? Parágrafo único, super polêmico, trata do porte de armas. Vamos fazer a leitura do parágrafo único e o professor vai contar a história, né, do desenrolar desse tal porte de arma aí para o pessoal da Politec. A carteira de identificação funcional autoriza ao servidor o livre porte de arma e franco acesso aos locais sob a fiscalização da polícia em todo o território estadual. E terá a seguinte redação: o portador tem livre porte de arma e franco acesso aos locais sobre a fiscalização da polícia, e ao mesmo deve ser dado o apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções. Então, ou seja, a Lei 8.321 concedeu porte de arma para a galera da Politec. Tá? E aí, professor? Cara, aí uma confusão danada. Uma confusão danada. A Secretaria de Segurança Pública, sob orientação de alguns pareceres, efetuou o que ele recolheu, principalmente por força do Estatuto do Desarmamento. Ele recolheu o quê? Ele recolheu, tá, o porte de arma das pessoas. Aí a categoria, não satisfeita, fez isso. Ingressou com mandado de segurança, tá, lá no TJ. Mandado de segurança, recolhimento das carteiras funcionais dos peritos oficiais criminais, papiloscopistas Politec, matéria já tratada no MS tal, impetrado pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso, ou seja, recolheu, a galera do sindicato foi na Justiça, TJ. Exceção prevista do Estatuto do Desarmamento, artigo 6º, afastamento da inconstitucionalidade do artigo do parágrafo 8º, artigo 8º, parágrafo único da Lei 8.321 de 2005, do Estado de Mato Grosso. Então, o que aconteceu, cara? Mandado de segurança, tá? Comarca da Politec, contando toda a história. O TJ, tá? O TJ está aqui, ó. Ato praticado pelo secretário de Segurança Pública. Vamos ler aqui, ó. Reunidas de um direito público e coletivo que votou pela deliberação do porte de arma do perito haja vista o risco de vida de seus funcionários. Ou seja, o TJ, tá, manteve o porte de arma para a galera da Politec. Ó. Ato praticado, pois, pelo secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão que determinou o recolhimento das carteiras de identificação com anotação de porte de arma dos servidores da Politec, especificamente dos peritos oficiais criminais e papiloscopistas, para substituí-las por outras sem prerrogativa, afigura-se ilegítima, violando o direito líquido e certo dos impetrantes, segurança deferida. Ou seja, então o sindicato entrou no TJ para manter a situação anterior do artigo 18, parágrafo único. E o TJ concedeu. Está valendo. Só que o governo, não contente com isso, foi lá no Supremo Tribunal Federal. Olha lá, ação direta de inconstitucionalidade 5.010 de Mato Grosso. A ministra Carmen Lúcia, né, relatora do processo. Então, o que aconteceu? O governo perdeu, né, a ação no TJ, que concedeu, voltou o porte de arma para a galera da Politec, e entrou no Supremo. E lá no Supremo ele falou o seguinte: eu quero uma liminar. Antes de você julgar o mérito, você me concede uma liminar, tirando o porte de arma para a galera. O que a ministra fez? Ó, isso aqui não precisa ter urgência. Tá? Então, ela indeferiu, tá? A matéria reclamada, ela indeferiu
ela indeferiu o pedido de liminar, mas o mérito não foi julgado. Fiz uma consulta no Supremo Tribunal Federal sobre esse processo está caminhando, e a qualquer momento o Supremo Tribunal Federal pode estar julgando aí se tira ou mantém o porte de arma do artigo 18, parágrafo único da galera da Politec. Professor, que troço complicado. É assim, lei de carreira é assim. Bacana, então hoje está valendo, tá? E quando isso ocorrer, o professor vem aqui e faz um adendo nesse maravilhoso vídeo para vocês aí, corrigindo essa posição. Bacana? Fechou? 10, né? Vamos lá, está acabando. Artiguinho 19. Fica extinto na medida em que vagar o cargo de perito criminal 2. Então, esse foi o artiguinho bandido, né, que extinguiu aí o perito criminal 2. Então, o que acontece? Os cargos estão ocupados. Tá? Eu sou perito criminal 2, por exemplo. Eu me aposento amanhã. A partir do momento da minha aposentadoria, o meu cargo ele vai ser extinto. Sendo extinto, não ocorre um novo provimento. Então, não tem concurso para esse cargo. Um cargo em extinção, né? Uma pena, né? 20. O cargo de auxiliar de necropsia passa a denominar-se técnico em necropsia. Tá? Então, antes ele era auxiliar, que é nível fundamental, depois ele foi para o médio, do médio ele virou superior, né? Artigo 21. Para fins de enquadramento nos níveis, levar-se-á em conta para os cargos de papiloscopista, técnico em necropsia e perito criminal 2, o tempo de serviço público no referido cargo. Tranquilo, né? 22. Assegura-se ao servidor da carreira dos peritos, dos profissionais da perícia oficial e identificação técnica ou reenquadramento em classe não inferior a que o servidor já encontrar correspondente à titulação exigida para o cargo. Nós estamos estudando qual capítulo da lei? Disposições transitórias. Antes da lei 8.321, tinha uma lei que estava regendo a carreira desse povo, tá? A vida desse povo na administração pública. O que acontece? Antes disso, já estou na classe D, por exemplo. Veio uma lei, e com essa lei não tem um requisito da classe D. Benefício. O 22 falou, não, você não pode ser prejudicado. Mesmo você não tendo, o artigo 22 vai te reenquadrar na classe D, que é a classe correspondente. É esse o benefício que a lei concedeu. Justo, sim, claro, né? Não pode prejudicar, sempre tem que melhorar. Parágrafo único. O servidor permanecerá no mesmo nível em que se encontrar o posicionado, aproveitando-se para fins de futuros enquadramentos o interstício cumprido a contar do último enquadramento. Ou seja, o artigo 22 é realmente um artigo de transição. Os anexos 2, 3, 4 e 5 desta lei englobam-se todas as reposições perdas salariais ocorridas até dezembro de 2014, bem como a revisão geral anual do período de janeiro a dezembro de 2014. Ou seja, né, o que essa lei aconteceu? Eu lembro que nessa época da lei aqui, a galera da Politec teve um up salarial considerável, né? Então falou, estou fazendo esse novo plano para vocês, claro, vocês vão ter um aumento do seu subsídio na sua remuneração, mas esquece o passado, passou a régua. Artigo 24. Artigo 24. Só para os peritos oficiais. Aqui são 3 peritos. Perito criminal, o médico e o odonto. Aos peritos oficiais não é permitido a atuação em processo administrativo ou judicial em que a parte contrária for a Fazenda Pública Estadual. Tá? Então é o seguinte, então eu sou perito, tá? Eu não posso atuar em processo administrativo nem judicial se o governo, se a administração pública estadual for outra parte. Tem uma proibição. O parágrafo único foi acrescido pela Lei 93/24. O que diz esse parágrafo único? Tá? Olha só. É vedada ao perito oficial do Estado de Mato Grosso, com ou sem recebimento de honorários, então ele não pode, nem de graça, nem recebendo, atuar como assistente técnico em processos criminais ou emitir laudo pericial, parecer técnico ou peça similar para particulares, visando a instrução de ações penais. Ou seja, a lei está proibindo a galera
Em trabalho, estou na minha hora de folga, vou emitir um laudo ali para o cara ali. Não pode. Detalhe, essa proibição, o parágrafo único é clara. É somente para questões penais. Ó. Ações penais e aqui, ó, atuar como assistente, né, em processos criminais. Tá? Não pode, tá? Só pode... Aí, isso aqui nem federal e nem estadual. Tá? Não pode na área criminal. Para fins de promoção em cursos de capacitação, deverão ser reconhecidos pela Escola de Governo do Estado do Mato Grosso e homologados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Não existe uma secretaria, agora é o CESP, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Bacana, então, nós estudamos aí toda a lei para vocês, né? E aí, professor? É aí um plus para a galera. Outras legislações importantes aí que você deve saber. Primeira legislação importante que tem que saber é a Lei Complementar 391 de 2010. Por quê? Porque essa lei aqui ele elevou a categoria da Politec de um órgão desconcentrado, que tem maior hierarquia, maior autonomia administrativa em relação à superintendência. Então, muito importante, essa lei aqui, ela trata de toda a estrutura organizacional da Politec, então vale a pena, é só você, ó, tem a lei complementar 508 de 2013, que alterou a 391, isso aqui você vai ter uma visão geral sobre a estrutura da Politec. Bacana? É uma lei importante. Outra lei importante é a lei que organiza o aparelho do Estado, todos os órgãos, né? É uma lei, olha só, que ele vem consolidar todas essas leis aqui, ó, que é a Lei Complementar 566. Também tem essa lei gravada no site, tá? Para quem precisar, é só gravar. E nessa lei, lá no artigo 1035, que fala da segurança pública, do CESP, fala aqui, o parágrafo único, ó, compõe a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública os seguintes órgãos desconcentrados, ó, equilíbrio, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Politec. Tá? Então, a Politec, a perícia oficial e identificação técnica está vinculada, tá certo? Está vinculada aqui à estrutura da segurança pública. Bacana, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí dessa grande aula da Politec. Com certeza, se no seu edital está a Lei 8.321, provável questão de prova. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá